Olá, boa tarde. Meu nome é Beatriz Santomauro, eu sou da equipe de comunicação da plataforma Conviva e eu tô aqui com a Roberta Panico, diretora educacional da comunidade educativa SEDAC. Bem-vinda, Roberta. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre o IOEB, o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, que existe desde 2015 e que desde o ano passado está sob gestão do SEDAC. Você que está nos assistindo, por favor, registre de qual município você está falando e também não deixe de colocar seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai procurar responder aqui ao vivo ou então por escrito depois que terminar esse vídeo, certo? Certinho. Então, Roberta, por favor, explica pra gente o que é o IOEB, quais os responsáveis pela elaboração do índice e o que são essas oportunidades educacionais que aparecem no nome do índice. Então, boa tarde. Prazer estar aqui, podendo participar aqui da web junto com vocês, podendo explicar um pouquinho sobre esse indicador. Bom, o IOEB, ele veio para a gestão do SEDAC em 2010, no finalzinho de 2018, comecinho de 2019. E a gente, como uma organização social que trabalha com as redes públicas e faz bastante formação de gestores escolares, a gente acredita muito no potencial dos indicadores para a gente poder pensar em melhorar mesmo, em tomar decisões mais assertivas na busca mesmo da melhoria da qualidade da educação desse país. E quando a gente conheceu o IOEB, a gente viu um grande potencial de avançar, de compor, né, na verdade, com outros índices, para pensar mesmo o que este território, o que é aquele município ou estado consegue oferecer de oportunidades de educação, né? Então, esse índice foi elaborado pela Fabiana e pelo Reinaldo, que hoje fazem parte de uma outra instituição, uma Meta, mas eles eram parte da equipe do INEP, que também produziu e elaborou o IEB. Então, para eles, existe uma complementariedade mesmo, né? Como se fosse um outro indicador que pudesse, em composição a outros e ao próprio IDEB, que é um indicador de muita referência, né? De referência nacional, pudesse oportunizar também, né? Para que os gestores consigam ampliar a visão do que precisa ser garantido, de oportunizado para que os meninos e as meninas aprendam. O que é o oportunidades educacionais? Então, quando a gente fala de oportunidade, isso é um conceito bastante complexo, né? E como que a gente traduz num número o que é oportunidade de educação, né? Então, quando a gente pensa o que é oportunidade de educação para a gente, pode vir diferentes coisas, né? Questões muito pessoais e familiares, de uma mãe, um pai que me fazia ir para a escola todos os dias, até a escola muito próximo da minha casa. A gente fez um secretário foi em busca de quais os índices que poderiam compor de uma forma que representasse o conceito de oportunidade, né? Então, o que ele revela esse índice é as condições que a território oferece de oportunidades a seus cidadãos, né? E aí eu estou falando território, não estou falando de rede, né? Porque é um índice que tem na sua composição
a mesma família, com todos os pais de ensino médio. Então, é essa composição, mais a taxa líquida do ensino médio, né, que é a população de 15 a 17 anos matriculada no ensino médio. Então, essa relação da população com a taxa de matrícula pegando da escola. Por o foco dele não está em avaliar o estudante, está em avaliar as condições para esses estudantes, né? Então, eu acho que é sempre importante compor mesmo, né? Então, alguns gestores, às vezes, se incomodaram, porque às vezes eles estão super bem no IDEB, mas o IOEB não, né? Então, o que está acontecendo, né? Então, acho que essas são questões importantes de se fazer e de pensar essa composição. Dessa questão da avaliação do estudante para pensar a avaliação das condições para que esses estudantes aprendam e se desenvolvam direito mesmo, né? Legal. Bom, os resultados do IOEB estão disponíveis no site www.iorg.org.br, são gratuitos, então vale acessar, a gente vai continuar falando sobre eles, mas já fica aqui a dica, o endereço. Bom, os resultados apresentados por essa edição do IOEB foram divulgados em novembro de 2019. E são a edição mais recente do IOEB, que é a terceira edição. Como a gente falou, existe desde 2015, né? O que essa série histórica nos mostra em relação aos resultados? Qual que é a análise do SEDAC para a história? Então, a gente tem feito e ainda estamos fazendo muitos estudos com esse resultado, né? Então, assim, o que a gente consegue identificar de imediato, quando a gente vê a série histórica do Brasil, é que a gente tem avançado nas oportunidades. Então, se a gente nacionalmente, né, pela média, a gente tem avançado nas oportunidades de educação no Brasil, né? Então, a gente partiu de 2015 com índice de 4,5, isso em 2017 foi para 4,6 e 2019 a gente está com 4,7. Se a gente considera que esse é um valor que deveria, né, esse índice ele
essas são questões que são intrigantes, né? Então, do mesmo jeito, esse é um indicador que, do meu ponto de vista, é muito fácil a gente cair, né? Porque oportunidades é algo que precisa ser mantido e avançar, né? Então, acho que essa é uma questão também bastante importante. Desse recuo, a maior incidência de queda de OEB é na região na região sul. Ah, é? E a maior incidência de municípios que tem avançado é no Nordeste. Olha, que interessante. Então isso é bem interessante da gente também, quer dizer, nos colocarmos o que tem acontecido. Né? Porque as diferenças regionais são reais, são existem, reais, né? e também contribuem para ou não para essas oportunidades. Né? As políticas, enfim, tudo que envolve essas regiões. Legal. A gente recebeu um comentário agora há pouco dizendo que a pessoa olhou a lista, o quadro, e não encontrou o município dela como fazendo parte do índice, né? E realmente, né, o IOEB não tem de todos os municípios, certo, Roberta? Isso. Explica pra gente por que não tem. Então, a gente tem alguns problemas porque alguns municípios não conseguem ter esses indicadores que compõem o índice do IOEB com regularidade, né? E aí, na hora que faltam esses percentuais, esses dados, o município fica sem o dado do IOEB, né? Então, atualmente, da edição de 2019, 10% dos municípios no Brasil, a gente não tem esse número de IOEB, né? Então, essa questão que é tudo dados públicos, dados do censo, né, dados do IBGE, então são dados que estão aí, que são públicos, né? Então a gente precisa ter a regularidade desses dados para poder, de fato, né? fornecer essa informação. Certo. Bom, é muito comum quando sai qualquer índice a gente procurar a posição do nosso município no ranking, né? Esse ranqueamento pode ajudar os gestores e como? Tá. Então, quando a gente assumiu a gestão do IOEB, a gente pensou muito nessa questão do ranking, né? Porque na nossa perspectiva, o ranking não pode servir só para uma constatação. Saber que eu estou melhor do que o vizinho, daí, né? Eu preciso, de fato, tomar decisões em relação a esses resultados. É como qualquer avaliação, né? Tem que servir para o futuro. Porque o outro é melhor, por que será? Né? O que eu tenho que pensar? Que decisões ele tomou que eu preciso olhar e posso tomar também? Enfim. Então, acho que a gente acha que o ranking é importante, mas ele é importante para produzir análises e não constatações. Né? Então, assim, e análises que precisam impulsionar pela busca pela tomada de decisões e pela busca de equidade, para que todos melhorem nas questões de oportunidade. Né? E também ele pode ser bastante interessante para a gente buscar a colaboração, né? Porque como ele é um indicador do território, a gente como eu falei anteriormente, a gente tem lá dados da educação da rede estadual e da rede municipal. Olha aí uma super oportunidade, falando da oportunidade, né? Uma super oportunidade do regime de colaboração apoiar a melhoria das oportunidades educacionais do seu estado, né? Porque são diferentes nas diferentes regiões. Então, a gente acredita que o ranking só é importante, só serve, na verdade, se for para produzir análises, né? E a partir dessas análises a gente buscar a mesma equidade e a colaboração para a sua melhoria de resultados. Então, assim, no site do IOEB, essa segunda etapa que a gente está elaborando, a gente vai disponibilizar para que o usuário selecione os municípios que ele quer se comparar, né? E essa comparação tem a ver, às vezes, por regiões, porque, de fato, como é um índice que é uma composição de fatores, às vezes é importante olhar dentro de municípios da minha região. Municípios de fronteira, municípios que tenham a mesma população, porque é diferente também, né? Pensar numa relação de municípios, oportunidades em grandes capitais e municípios
muito menores. Né? Então, acho que a ideia é poder trabalhar um pouco com essas relações, buscando mesmo relações que me dê pistas de como eu posso me comparar a outros territórios, mas buscando critérios que me façam tomar decisões e avançar. Legal, né? Porque as políticas, no melhor dos mundos, têm que ser feitas a partir das evidências, né? Lógico, e ajustadas às suas necessidades. Né? Então, acho que por isso que a ideia da gente pensar o ranking é nessa perspectiva. A gente não vai lançar no site uma lista dos melhores. Certo. Porque isso não vai levar a nada. E as condições para ser melhor precisam ser consideradas nessa análise. Joia. Né? E como que as secretarias municipais de educação podem usar esses resultados no seu planejamento? Então, eu acho que a gente precisa sempre entender que, assim como o IOEB e outros indicadores, eles são sempre pistas para a gente levantar hipóteses e buscar evidências e constatações e tomar decisões. Né? Então, acho que, como eu disse anteriormente, como o IOEB sai um pouco, né, do foco de avaliar aluno e avaliar as condições, ele é super importante de ser considerado quando a gente está pensando no planejamento da educação de uma rede, mas também do seu território, né? Então, é super importante poder colocar mesmo em discussão esse indicador em relação a outros indicadores, né? Para que juntos a gente consiga ter um retrato, né, do que essa educação desse lugar precisa. Né? Em algumas situações, de fato questões que precisam mobilizar mais a gestão da educação do município, outras envolvem a questão mais intersetorial em algumas situações, outras precisa mobilizar as famílias, porque a oportunidade também vem da relação desses jovens e dessas crianças com seus familiares, enfim, e aí tomar decisão que são decisões que extrapolam mesmo a gestão, a Secretaria de Educação. Né? E acho que isso é bacana, porque de fato a gente precisa de todo mundo para essas crianças e jovens terem mais oportunidades. Pode ser transformador, pode. Né? E nesse início de ano, então, que muitas secretarias estão organizando suas semanas pedagógicas, né? Antes do início do ano letivo, também pode ser interessante envolver os professores para discutir, olhar, pensar sobre, fazer essas comparações. Seria legal, seria bom, seria legal para pensar também qual que é o lugar da escola nessa comunidade em que ela está inserida, o que ela precisa fazer, às vezes é trazer os pais para dentro dessa comunidade, envolver os pais também para que eles valorizem a leitura, enfim, o que a gente também precisa fazer para além de dar aula todo dia, né? Porque acho que isso é uma questão que o IOEB nos coloca, né? Quais as oportunidades, elas precisam vir de muitos fatores, né? E a gente pode, como escola e como Secretaria de Educação, ser um polo irradiador e mobilizador de toda a nossa sociedade para a educação. Né? Bacana, muito forte. É forte e é desafiador, eu acho. Desafiador. Bastante. E que cada localidade também vai encontrar o seu caminho, né? Exatamente. Não tem uma receita, Não tem. Por exemplo, a gente já teve relatos de alguns municípios que essa discussão do IOEB veio pelo Conselho Municipal de Educação, não foi nem por dentro da secretaria, nem das escolas, né? Então, enfim, pode vir de diferentes lugares, né? Porque a gente está falando de direitos aí de cidadãos de uma sociedade, de uma cidade, né? Então, acho que essa que é a questão. E é bastante desafiador mesmo, mas acho que é possível e necessário. Legal. Quais são os resultados que você destacaria dessa última edição do índice? Então, nessa última edição, a gente vê mesmo bastante melhora. E uma coisa que nos chamou muito a atenção ao ver os resultados, porque acho que é o impacto é a gente procurar os melhores, né? Porque a gente já tem isso incorporado. Só que no resultado do IOEB, nem sempre os melhores, de fato, estão assegurando as melhores oportunidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente foi identificando, por exemplo, tem municípios
que eles não estão tão altos no IOEB, mas eles vêm ao longo da série histórica melhorando muito as oportunidades. Enquanto você tem municípios que têm um IOEB alto e que estagnou. Então, quando a gente está falando de oportunidade, a gente está falando de algo que tem que ser permanente e crescente, porque a gente não está no índice bom ainda, né? Então não dá para dizer que a gente já oferece todas as oportunidades, e também essas oportunidades mudam a depender do contexto e das exigências de educação, de acordo com as exigências sociais aí que se colocam, os desafios sociais que se colocam para essa educação. Então, estagnar é muito ruim, né? Então, acho que essa é uma questão que nos chamou muito a atenção. Então, só para eu citar um exemplo, assim, o Maranhão, o Pará, não são estados que têm o melhor IOEB, mas na série histórica são estados que avançaram muito, né? Enquanto você tem estados que estão com 5,6, mas estão estabilizados nesse indicador, né? E que isso traz desafios. Lógico que quanto mais alto, mais difícil, mais desafio você tem para superar. Quer dizer, você tem que começar a pensar em coisas, né, que já não são tão básicas da oportunidade. Mais refinadas. Né? Então, essa questão do envolvimento da comunidade, como que eu mobilizo os pais, que muitas vezes não são escolarizados, para uma valorização e para uma atuação mais ativa no processo de educação dos seus filhos, os próprios equipamentos culturais, enfim, como que eu vou mobilizando todo um território para avançar mesmo nessas oportunidades. Legal. Você também tinha destacado o avanço do Nordeste em relação ao Sul, né? Exato. Também é outra coisa que chama atenção. Que chama muito atenção. E no site, os municípios estão identificados em 4 níveis, né? De 1 a 4. E você explicou também que vai de 0 a 10 a nota, né? E que no Brasil a gente está em 4,7, né? Em 2019. Você pode explicar o que significam esses 4 níveis? Então, isso foi fruto de um estudo que a gente fez junto com a Conhecimento Social, com a Ana Lima, porque a gente queria exatamente, a gente estava intrigado com essa ideia de que alguns IOEBs estavam altos, mas estagnados. E aí a gente acabou estudando os municípios e colocando-os em 4 categorias, né? Em municípios que tem o IOEB alto que eu estou dizendo aqui, foi um estudo de identificar qual é a mediana do IOEB no país, que é em torno de 4,7. Então, os municípios que têm IOEB de 4,7 para cima, a gente está dizendo que são municípios que oferecem, têm boas oportunidades de educação, né? Que está crescendo em oportunidade. A oportunidade está alta. Mas, entretanto, estão estagnados. Certo. Então, esse é um quadrante. Então, alguns municípios e alguns estados estão nesse quadrante. Outros que têm esse IOEB alto, mas estão evoluindo. Então, é um outro quadrante. Certo. A gente tem os municípios que têm o IOEB abaixo de 4,7. Então, vamos dizer, são baixas oportunidades ainda, mas avançando, o que é muito bom. E a gente tem municípios e estados que estão no último quadrante, que é IOEB baixo e decrescendo ou estagnado. Né? Então, acho que o que a gente quer com isso é provocar mesmo, né, os gestores para essa questão do avanço das oportunidades. Quer dizer, eu posso às vezes não estar com o IOEB alto, mas está tendo um esforço do município em garantir oportunidades cada vez mais, né, crescentes. Enquanto outros eu cheguei no patamar e não estou fazendo mais nada, então eu preciso me mexer para ver como que a gente continua avançando nas oportunidades de educação. Bacana, e a Secretaria de Educação tem esse papel de mobilizador de outras áreas, né? Exato. Da saúde, da assistência social, né? Exato. É trabalhoso, mas por exemplo, faz ele é um parte, indicador que traz os meninos e meninas que estão fora da escola. Como que eu faço? Né? Será que é só a educação que tem que estar
preocupada com isso, né? Como que eu mobilizo outras secretarias, outros departamentos, as próprias famílias, para que essas crianças estejam dentro da escola, da educação infantil ao ensino médio, na idade certa, né? Então, enfim, acho que é um pouco esse o papel mesmo. Joia. Né? Bom, então lembrando, o site é o www.ioeb.org.br. A gente vai escrever aqui também nos comentários do vídeo. Agora, a gente... bom, isso aqui a gente já discutiu, então acabamos. Falamos tudo. Então, agradecemos pela companhia de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, que possam também compartilhar com outros educadores, outros profissionais, para que a gente possa refletir aí sobre isso e tentar avançar junto. Isso. A gente está na construção desse site, então a gente teve uma primeira etapa de inclusão dos resultados. E agora a gente vai estar aprofundando nessas análises mais comparativas e também a gente vai promover, divulgar alguns estudos que a gente está fazendo em relação ao IOEB, pensando nesse indicador nas regiões, né, bastante diversas, como municípios de fronteira, municípios que têm escolas rurais, escolas indígenas, escolas em regiões de quilombola, enfim, estudos de municípios que tragam, né, o que eles, as boas práticas mesmo em relação às oportunidades, o que teria como questões aí colocadas para essas oportunidades estarem boas ou melhores, crescentes. Então a ideia é que a gente aprofunde mesmo o conteúdo do site com esses estudos. Bacana. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês também que estiveram conosco. A gente teve alguns problemas de conexão aqui. Espero que tenha dado tudo certo para vocês acompanharem. Então fica o convite também para vocês acessarem o Conviva, encontrarem outras informações para quem é interessado, quem faz a gestão da educação. Então muito obrigada, até a próxima. Até.